seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Irmãos, se nós ficarmos somente nesse texto, o que nós somos levados a pensar? Nós somos levados a pensar que a remissão dos pecados, a nossa salvação, está ligada ao batismo. Nós não podemos ser induzidos a esse, como em outro texto que nós vamos ver, que está no próprio livro de Atos também, que fala quando eles são presos e depois eles são libertos, e o carcereiro faz essa mesma pergunta. Ele fala assim: creia e seja batizado. Então, e será salvo? Quem crer e for batizado será salvo. O batismo está ligado a isso? Não. Não. É por isso que nós precisamos de uma regra muito importante de interpretação das Escrituras. Que os textos mais claros clareiam os textos mais obscuros. Então, nós precisamos decorar, usando uma frase também assim, muito comum nos dias, nós precisamos tomar posse daqueles versículos mais claros a respeito da salvação, do que é necessário para a salvação. E ali, nós colocarmos a nossa âncora. De novo, tomarmos posse daquele versículo. E daí, quando nós encontrarmos versículos um pouquinho mais obscuros, nós lançamos mão daqueles textos mais claros. Porque aqui o objetivo de Pedro, ele não está detalhando os passos a respeito da salvação. O foco dele é outro. Então é por isso que ele não detalha. Alguns versículos âncoras, nós temos muitos. Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Então, a remissão dos nossos pecados se deu na cruz do Calvário. Lá, nós tivemos nossos pecados remidos por Cristo. Não é na hora que nós nos batizamos, como nós podemos fazer uma análise superficial daquele texto e acharmos que é aquilo. Uma outra âncora, João 10, 28. Um outro texto claro. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Esse texto aqui, você deve guardá-lo a 7 chaves. Que toda vez que alguém, ou você mesmo, colocar a sua salvação em dúvida, usando um texto obscuro, você precisa tomar posse das palavras de Jesus. Eu lhes dou a vida eterna. E daí ele usa uma palavra aqui muito forte. Jamais. Não há hipótese. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. O que significa ninguém? Nem anjos, nem potestades, nem o diabo, e nem nós mesmos. Nós pertencemos a Cristo, nós estamos nas mãos dele. E nem se a gente quiser fugir das mãos dele, nós conseguimos. Por quê? Porque ele nos deu a vida eterna e ninguém nos arrebatará da mão dele. A mão dele está fechada. Não é igual a gente segura as coisas com a mão aberta para a pessoa ficar, mas se ela quiser ela foge. Não! Cristo nos segura pela sua mão. Outro texto importante,
Claro, Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. O batismo não justifica ninguém. Também temos crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. O batismo é uma obediência, é uma exteriorização do nosso arrependimento, da nossa fé em Cristo, da nossa confissão pública, daquele marco que separa a nossa antiga vida da nova vida em Cristo. Nós temos nas Escrituras exemplo de pessoas que foram salvas e não conseguiram se batizar, como um dos malfeitores na cruz do Calvário, que não teve tempo, mas o Senhor prometeu para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E talvez, quantas pessoas que foram alcançadas por Cristo na última hora, num acidente, num desastre, num leito de hospital, em casos extremos, e essas pessoas não tiveram tempo do batismo, e nem por isso elas deixaram de ser alcançadas por Cristo, porque o batismo, quando nós nos batizamos, nós estamos demonstrando obediência e exteriorizando aquilo que aconteceu na nossa vida, o nosso arrependimento, a nossa fé, e declarando aos homens, aos anjos e às potestades, ao céu, à terra e ao inferno, que nós pertencemos a Cristo, que nós morremos para o mundo e ressuscitamos com Cristo.